No entanto, essa percepção traz grandes riscos para quem contrair um empréstimo indexado à inflação. Financiar um imóvel com taxa de juros efetivos de 5% ao ano nos tempos de hoje parece ser algo muito atrativo, não é mesmo? Mas é aí que está a pegadinha do financiamento com taxa de juros atrelada ao IPCA. Então hoje eu vou falar sobre esse, que na minha opinião é o mais arriscado indexador para financiamento imobiliário disponível no mercado. E para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Em 2019, a Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de crédito que seria corrigida pelo IPCA, que é o principal índice de inflação medida aqui no nosso país. Naquela época, o Brasil vivia num período de relativa estabilidade, com uma taxa de inflação média girando em torno de 4% ao ano, como é possível ver no gráfico que está aparecendo para você agora na tela. Considerando o cenário econômico de quando ela foi criada, essa linha de crédito parecia ser uma boa opção para quem queria pagar menos juros no financiamento habitacional. Mas o que muitas vezes não fica claro para quem opta por esse tipo de financiamento é que no médio e longo prazo ele pode sair muito mais caro do que se imagina. Então fica comigo até o final que você vai entender os riscos desse financiamento. Agora, se você já assinou o contrato, também vou propor algumas formas de você se livrar das altíssimas taxas de juros que esse tipo de financiamento pode atingir, principalmente se te fizeram acreditar que as prestações desse financiamento somente iriam diminuir e não mencionaram os principais riscos desse tipo de operação. E em troca disso, eu peço somente duas coisas bastante simples. A primeira, clicar no botão de curtida aqui embaixo, e a segunda, se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário e também ter orientações importantes para não cair em situações como essa que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Bom, antes de mostrar o que aconteceu nos anos que seguiram após a criação dessa linha de crédito e o motivo de eu estar falando sobre isso agora, é importante entender como funciona o indexador num contrato de financiamento habitacional. Essa aqui é uma planilha de evolução de um financiamento habitacional comum. Então nós temos aqui a amortização, nesse caso é um contrato cuja amortização é pelo sistema SAC. Aqui nós temos os juros, que nesse caso ele é de 7,66% nominal. Temos o seguro habitacional, temos a taxa de administração aqui de R$ 25, e aqui nós temos o encargo líquido, que nesse caso é exatamente o mesmo do valor devido, que é o valor da prestação. Esse contrato que eu estou mostrando para você tem a taxa de juros indexada a TR, mas a dinâmica de reajuste do contrato é exatamente a mesma. E eu estou fazendo isso porque eu não tenho nenhum contrato que seja indexado ao IPCA, exatamente porque é um contrato que eu não recomendo para nenhum dos nossos clientes aqui da Bragato. Mas aqui dá para a gente entender claramente como funciona essa dinâmica de correção do contrato. Então vamos lá. Em 2021, até o começo de 2021, nós tínhamos a TR zerada. Não é o caso do IPCA, tá? Então ele sempre vai ser positivo, ou ele sempre foi positivo nas últimas décadas, tá? Mas aqui embaixo você consegue ver esses valores aqui, ó, que é a correção monetária. Então, como é que funciona isso daqui? Você tem um saldo devedor, então cada prestação que você paga, ele abate esse valor aqui desse saldo devedor, que é a amortização. Porém, quando a gente tem uma inflação aqui, esse valor da correção é adicionado ao saldo devedor do contrato. Então, na prática é o seguinte, a gente tinha esse saldo aqui de 120.960, nós subtraímos 331, que é a amortização daquele mês, adicionamos 59,02 e nós chegamos a esse valor de 120.688. Porém, você vai notar que o valor dos juros que está sendo pago ele vai diminuindo ao longo do tempo, ao mesmo passo que o valor da amortização ele vai subindo ao longo desse mesmo período. E quando a gente soma tudo aqui, a gente consegue observar também que o valor da prestação aqui, que é o valor devido, ele vai diminuindo ao longo dos anos, dos meses aqui. Isso acontece porque a pessoa, quando contratou esse financiamento, optou pelo sistema de amortização SAC. Inclusive,
eu vou deixar o link para o vídeo que eu explico detalhadamente sobre esses sistemas de amortização no final desse vídeo aqui. Bom, aqui nesse gráfico a gente consegue analisar o que aconteceu logo após a criação dessa nova linha de crédito pela Caixa em 2019. Então a gente vem aqui com uma taxa de inflação relativamente baixa, né? Principalmente aqui depois da pandemia, no início, né? Nos primeiros meses da pandemia. Porém, logo depois, a inflação disparou no Brasil, chegando a patamar aqui de praticamente 12% ao ano. Então imagine uma pessoa que contraiu um financiamento em 2019 com uma taxa de juros de 4% ao ano, mais IPCA. Quando chegou aqui em 2022, essa pessoa estava pagando de taxa de juros somente nesse ano equivalente a 16%. E obviamente, quando a gente tem algo que foge demais, assim, a correção foge demais daquilo que estava sendo previsto, as parcelas aumentaram muito. Muitas pessoas relataram que as suas prestações do financiamento habitacional subiram demais, exatamente por conta daquela correção que eu acabei de mostrar na planilha da TR. Só que, lógico, se aquilo fosse IPCA ali em 2021, ela teria sido muito superior àqueles R$ 59,00 que eu mostrei para você. Mas por que eu estou trazendo essa informação para você neste momento? Porque um cenário de inflação controlada, assim como o que nós tínhamos em 2019, está sendo desenhado tanto pelo governo quanto por alguns otimistas do mercado financeiro. No entanto, essa percepção traz grandes riscos para quem contrair um empréstimo indexado à inflação. Embora a inflação tenha sido controlada em 2023 e muitos estejam projetando que ela cairá ainda mais nos próximos anos, tome muito cuidado. O Brasil nunca foi um país estável. E essa sensação de estabilidade econômica acontece em parte pelo que aconteceu aqui no Brasil nas décadas de 80 e 90, e que fica clara nesse gráfico que eu estou mostrando para você. Nessas décadas, nós tivemos um período de hiperinflação aqui no Brasil, que chegou a atingir quase 7.000%. Contudo, essa estabilidade não é real, como nós podemos ver nesse gráfico, que é o mesmo anterior, só que agora olhando no horizonte de tempo a partir de 1997. Nós tivemos muitas altas e baixas aqui, principalmente na primeira metade dos anos 2000, em 2016 e mais recentemente durante a pandemia. E a título de comparação, apenas para a gente ter uma noção do que seria um país com uma economia e uma inflação relativamente controlada, nós temos aqui o Japão, em que vários períodos nos últimos 25 anos eles tiveram deflação, como aqui no início dos anos 2000, aqui depois da crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008 e também durante a pandemia. E olha que eles estão com uma das taxas de inflação mais altas das últimas décadas e ainda assim gira em torno de 4%, que pra gente aqui foi um dos menores taxas que nós tivemos nas últimas décadas. Portanto, considerando o histórico que nós tivemos nas últimas décadas que eu acabei de mostrar para você, é pouco provável que as taxas de inflação no Brasil fiquem abaixo de 5% por um longo período. Lembrando que um financiamento desse tipo pode levar até 20 anos. Logo, essa linha de crédito da Caixa, na minha opinião, é uma das piores opções de financiamento imobiliário disponíveis no mercado atualmente, com exceção dos financiamentos que são realizados diretamente com a incorporadora, onde as taxas de juros são de aproximadamente 10-12% ao ano, mais IGPM ou IPCA, a depender do contrato. Porque para falar desses casos, eu já tenho um vídeo programado para as próximas semanas. Então fica ligado que eu vou trazer não somente o custo desse tipo de financiamento, mas também os impactos caso você decida fazer uma migração para uma outra instituição financeira. E se você conhece algum outro indexador ou até mesmo tipo de financiamento imobiliário que seja pior do que esse, por favor, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Essa informação pode ajudar muito, tanto a mim quanto outras pessoas que estão inscritas e que assistem os vídeos aqui do canal. Bom, se você assinou um contrato cuja taxa de juros está indexada ao IPCA, não está tudo perdido ainda. Você pode renegociá-lo junto à Caixa ou até mesmo solicitar a migração desse contrato para uma outra instituição financeira que ofereça condições de financiamento melhor do que a que você tem atualmente. Agora, se você acredita que foi prejudicado porque no momento que você foi lá contratar esse financiamento, a pessoa que te atendeu agiu de má fé
omitindo informações, não informando você devidamente sobre os riscos envolvidos nessa operação financeira, ou se fizeram você acreditar que as prestações desse financiamento somente diminuiriam ao longo dos anos, você deve primeiro reunir evidências de que isso realmente aconteceu, como por exemplo, protocolos de atendimento, e-mails, mensagens de WhatsApp ou até mesmo conversas gravadas, sejam elas presenciais ou por telefone. Em seguida, você vai abrir um chamado junto ao saque do seu banco. E se você não tiver um retorno positivo do seu banco, você também poderá abrir uma reclamação junto ao Banco Central do Brasil. Mas convenhamos que é muito mais simples se você se prevenir dessas situações antes de que elas aconteçam, certo? E esse foi um dos principais motivos que me levaram a criar a nossa consultoria imobiliária independente. Aqui nós temos uma equipe de pessoas especializadas para ajudar vocês no processo de aquisição do imóvel, desde o planejamento, busca e escolha do imóvel, passando pela análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação, até orientações extremamente importantes para que você não caia em situações como essa na hora de obter um financiamento imobiliário. E tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que não somos nem corretores de imóveis e nem uma imobiliária. Para conhecer mais sobre os nossos serviços, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.